paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, estamos aqui para celebrarmos o nome do Senhor. Lembrando, irmãos, uma coisa que me alegra muito o coração. Essa música diz que o véu foi rasgado, e de fato foi. Nós podemos nos achegar diante do trono da graça, por causa de Jesus, por causa da justiça dele que nos cobre. E Deus, o Pai, nos aceita como filhos. Fomos adotados por causa de Jesus, perdoados, redimidos, justificados. Hoje podemos nos achegar diante do Senhor em qualquer lugar, orar, falar com Ele, com a voz, com o coração, por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, podemos fazer isso. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus, para
para adorarmos o Teu nome, Senhor. Para dizermos que Tu és digno, Jesus. Tu és digno de glória, Tu és digno de honra, Tu és digno de toda adoração. Aqui na terra nós fazemos um treino, Senhor, mas no céu Te adoraremos eternamente, Senhor Jesus. Aleluia. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre Te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
toda a glória, Senhor, e nós te adoramos neste momento, Jesus. Amém. Amém. Aí sentado onde você está mesmo, quero te convidar a orar ao Senhor. Amém. Cubra sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela reunião da Tua igreja, pela Tua presença, Senhor, que está no nosso meio, pois a Tua promessa nunca falha, Pai. E Tu nos prometeste que onde estivessem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor ali está, Pai. A Tua presença é sentida, o Teu Espírito se manifesta no nosso meio. Quero Te louvar e Te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais um domingo que o Senhor nos concede. Eu Te louvo por cada vida, Pai. Por cada vida que se dispôs hoje, Senhor, a sair da sua vida normal e vir, Senhor, se deslocar para este lugar, para Te adorar, para Te cultuar, para estarmos em comunhão uns com os outros, Pai. Desde já eu rogo as Tuas bênçãos, que a Tua palavra, Senhor, entre no mais profundo do nosso ser, Pai, ministrando, Senhor, curando feridas, trazendo, Senhor, uma visão correta acerca da vida, da Tua pessoa, de quem Tu és, Pai. Graças eu Te dou, Senhor, pelas ofertas trazidas em Tua casa, em o nome de Jesus. Amém. Quero trazer uma palavra, que eu creio que é da parte de Deus, para a gente ser tratado, alimentado nessa manhã. Essa palavra está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o 35. E é um texto conhecido, que é a passagem, né? O caminho de Emaús. Uma história muito ensinada, muito ministrada. Que senti no meu coração de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Acharam? Você que não trouxe a sua Bíblia, está sendo projetado para que você acompanhe a leitura. Nós vamos ler do verso 13 em diante, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custa entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles.
E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Aleluia. Quem nunca leu esse texto na Bíblia, não é? Os discípulos a caminho de Emaús. Para quem está completamente desfamiliarizado com esse texto, só para que você entenda a mensagem, senão você não vai entender. Esse episódio aconteceu no domingo da ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, Jesus havia sido morto. E este é o contexto histórico ali, para nós entendermos o porquê que esses discípulos estavam na situação que estavam. Jesus havia sido crucificado numa sexta-feira. E ali já era o domingo, e eles estavam abatidos, desanimados. Eles estavam indo a caminho de Emaús. Emaús é uma cidade que fica mais ou menos a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. E geograficamente, Emaús fica para baixo. Para você ir até Emaús, pelo menos naquela época, hoje já não existe mais esse povoado lá, né? Existe talvez a localização onde havia este povoado. Você tinha que descer. E era exatamente esse o contexto. Aqueles discípulos estavam descendo desanimados. E o tema que eu quero trazer aos nossos corações é exatamente isso: os discípulos desanimados. Discípulos desanimados. Estava ouvindo um comentário de um pastor que eu não gostei. A maneira como ele coloca essa situação desses discípulos desanimados, dizendo eles eram infelizes, sem fé, gente que tinha abandonado, gente que não merecia. E eu não sei, cada um tem uma visão acerca do texto. Eu vejo os discípulos, esses dois discípulos. Eu me vejo nesses discípulos. Eu não consigo jogar pedra se a gente analisar um contexto todo, com sinceridade, e ver eles como gente completamente descrente, gente que não era realmente firme no Senhor. Não, eu vejo eles discípulos de Cristo. Não fazia parte dos 12, mas eram discípulos que andavam com Cristo, tiveram muito tempo com o Senhor, aprenderam muitas coisas. Mas discípulos também às vezes desanimam. Não é verdade? Quem aqui nunca desanimou na caminhada? Qual de nós poderia ser o primeiro a jogar pedra e falar: eu nunca desanimei? E olha que nós temos assim razões mais fortes para não desanimar, porque hoje nós conhecemos a história. Nós já temos a história escrita, e eles não, eles estavam escrevendo a história. Eles estavam vivendo o momento em que as coisas estavam acontecendo. Hoje pegamos esse texto e temos ele pronto, sabemos o resultado, mas eles não. Eles tinham um contexto, meu querido, para quem não conhece, um contexto de esperança, que Jesus era o Messias, que Jesus era o resgatador de Israel naquele tempo. Não era num futuro, era naquele tempo. Toda a esperança do povo judeu concentrava-se em um Messias libertador da escravidão de Israel, libertador do seu povo, que daria ao Israel de Deus a primazia, o lugar que é prometido como cabeça e não por cauda, como uma nação que está por cima, que governa, que impera. E era esse o sentimento deles, era essa a teologia que eles aplicavam. Tanto é que vários textos, no Novo e no Velho Testamento, eles diziam: mas quando vier o Messias, ele vai nos libertar.
quando vier o Messias, como disse a samaritana, ele nos ensinará todas as coisas. Então é dentro deste contexto que nós temos que olhar para esses discípulos. Eu, sinceramente, não consigo jogar pedra. Pelo contrário, eu consigo olhar para eles e enxergar cada um de nós, a igreja. Por que os discípulos desanimam? Por que nós, às vezes, desanimamos? Porque somos falhos. Porque somos humanos. Porque as coisas que nos cercam, os nossos sentidos naturais, eles vão sempre militar contra os espirituais. Aquilo que nós vemos, sentimos e tocamos, fala alto aos nossos ouvidos. E a vida de fé é verdadeira, mas muitas vezes sufocada pela presença real da dor, pela presença real do abandono, pelas frustrações que são acometidas a cada um de nós. Mas é lógico que toda a Escritura foi escrita para ensino nosso. E nessa história de discípulos desanimados, nós temos um fim de alegria, de esperança, de renovo. E é exatamente isso que Deus quer fazer sempre com cada um de nós. Mas quando nós estamos desanimados, quer seja a razão, estamos descendo, pode ter certeza, não veja Deus jogando pedra, veja sempre um Deus se aproximando, para trazer consolo, despertar a tua alma, te levantar, você que está abatido. Foi isso que aconteceu no caminho de Emaús. Mas eu quero com esse texto tirar algumas lições. O que pode levar um discípulo a estar desanimado? Vamos encontrar neste contexto aqui algumas razões que desanimaram eles e pode desanimar você. Pode desanimar a mim e a qualquer um de nós. Vamos comigo? Sem dormir, hein? Primeiro, quando perdemos a sensibilidade da sua presença. No versículo 16, diz lá que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando eu li esse texto, os olhos deles foram impedidos. E também busquei alguns comentários. E alguns teólogos acreditam numa ação espiritual da parte de Deus, que trouxe a eles essa falta de entendimento e de discernimento naquela hora. Mas eu vou em outra direção, eu acho que não tem nada a ver. A colocação que foi impedido de reconhecer, ela não aponta para um impedimento divino, da parte de Deus na vida deles, mas sim a circunstância em que eles estavam. E as condições mentais impedem qualquer um de ver uma ação de Deus. Eles não foram impedidos por Deus, mas pelas suas próprias convicções. Lembrando novamente, eles esperavam um Messias que os libertaria naquele exato tempo. E o que eles tinham era um triste relato deste Messias, que depois até eles mesmos já não tinham mais certeza que era o Messias. Se você reparar no texto, ele fala assim, ele era um profeta, já caiu, já não tinha mais a visão do Messias libertador, e sim de um grande profeta. Dependendo daquilo que você vai armazenando na sua mente, no seu subconsciente, as suas preconcepções acerca das respostas de Deus, elas vão impedir você de ver Deus agindo na sua vida. Você consegue me entender? Se você já determina na tua mente que certa situação é impossível, que você não vai ter o favor divino, Deus pode estar do seu lado, andando com você, como Jesus andou com aqueles homens, e eles não conseguiram reconhecê-lo. Não conseguiram reconhecê-lo. Porque as suas mentes estavam cauterizadas. É bem isso, mentes cauterizadas. Com o ensino doutrinário que moldou eles ao ponto de eles terem a certeza, morreu aquele que nós achávamos que era o Salvador de Israel. Portanto, fique atento a isso, meu querido, porque Deus está agindo a todo tempo.
E muitas vezes a dificuldade que temos de perceber isso pode nos trazer desânimo na nossa vida espiritual. Deixa eu te dizer, meu querido, Deus age no seu dia a dia, interage conosco de uma forma plena. Você que é de Cristo Jesus, você que teve um encontro com Ele, você que caminha com o seu Mestre, o seu Senhor Jesus Cristo, Ele está interagindo conosco a cada segundo da nossa vida. E nós temos dificuldade às vezes de reconhecer. Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor agindo na sua vida, e Ele vai endireitar as suas veredas. Eu tenho sempre experiências de trabalho, coisas cotidianas que acontecem dia após dia, mas para mim me marca. Para você pode ser uma coisa tão pequena, mas para mim pode ser uma revelação extraordinária. Essa semana eu estava perdido no meio ao trabalho, faltaram 2 funcionários e tinha muita coisa para resolver, e eu comecei a ficar apavorado. Eu falei, eu preciso honrar meu compromisso, mas eu acho que eu não vou conseguir. E comecei a angustiar a minha alma. E dentro do carro, sabe aquela voz suave, aquela coisa gostosa que às vezes Deus permite a gente ter essa sensibilidade de ouvir? E eu ouvi Deus falando comigo, o Espírito Santo falou, eu estou com você. Nós vamos resolver isso juntos. Aquilo veio como um alento na minha alma, me deu uma energia para aquele dia, que mesmo na falta dos funcionários, nós nos desdobramos e o serviço foi executado. Eu não sei se Deus se importa com as minhas particularidades, o meu cotidiano, o meu dia a dia. Deus habita em nós, Ele está em nós, Ele age em todas as áreas da nossa vida. Reconheça o Senhor, Ele está agindo em nós. Não perca a sensibilidade da sua presença, porque quando achamos que Deus está distante, eu não sei vocês, mas dá um desânimo na alma. Eu sou alguém carente da presença de Deus. Eu preciso senti-lo. Em quase todas as minhas orações eu falo, Senhor, deixa eu sentir a Tua presença. A presença de Deus é que me sustenta, é que me abastece, é que me mantém de pé. Não fique com uma mente cauterizada e perca a maior experiência, que é Cristo agindo no seu dia a dia. Nas menores coisas, fala com Ele perto de você. Segunda coisa que eu acho que poderia estar acontecendo com eles, e que isso traz um desânimo, é quando achamos que o mal está triunfando, quando achamos que o mal está triunfando sobre o bem. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho a impressão de que o mal triunfa sobre o bem, me dá um desânimo na alma. Olha a declaração deles no versículo 20, eles dizem assim: os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os poderosos deste mundo pegaram no nosso Senhor, pegaram no nosso Messias e o crucificaram. Quando eu vejo reportagem, amados, de exploração sexual infantil, em alguns países, que chega a ser, assim, o cúmulo dos cúmulos. Crianças pequenas já vendidas como escravas sexuais. Eu vejo o mal vencendo em partes o bem. Aquilo me traz desânimo. Quando eu vejo o Estado Islâmico e os terroristas torturando os cristãos, fazendo todo tipo de atrocidade, aquilo me traz desânimo. Quando a gente acha que o mal está vencendo o bem, meu querido, isso é uma arma satânica para trazer desânimo aos nossos corações. É o que eles estavam no coração deles. Os sacerdotes, as autoridades, este povo que não teme a Deus, este povo que está aliançado com o mal, eles venceram. Eles crucificaram o nosso Senhor. Mas isso não é verdade.
E no final dessa mensagem nós vamos destruir, nós vamos desfazer esses conceitos que trazem desânimo no meio do povo de Deus. Amém? Mas no momento eles sentiam isso, no momento eles viam essa ação dominante do mal e parecia que estava vencendo. Terceira coisa que pode trazer desânimo na vida de um discípulo é quando nos frustramos com os nossos desejos. Versículo 21, eles dizem: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos. Havia um anseio no coração deles, um desejo no coração deles, que Jesus iria libertá-los. Mas esse desejo era do coração deles. Porque a palavra de Deus, as Escrituras apontavam isso para um tempo futuro. Mas o coração deles havia esse desejo, e quando esse desejo é frustrado, isso traz desânimo na vida das pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa neste ponto, meu querido: nem todos os nossos desejos é a vontade de Deus. Sim ou não? Nem todos os nossos desejos é a vontade de Deus. E nos frustramos e achamos que Deus está nos desamparando. Achamos que o sistema está novamente vencendo, mas talvez, meu querido, esse desejo seu não seja o desejo de Deus. Simples assim. E este ali era o fato do momento. O acontecimento que eles esperavam não era para este tempo, não era para essa hora. E é por isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. E nós nos esquecemos. A oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus deixou de como devemos orar, não é? Não é uma oração para ser repetida 10, 20 vezes. Se você orar ela 20 vezes, então você vai ter uma bênção. Não. Perguntaram para Jesus, como é que se ora, ensina? E Jesus mostrou um modelo, e no modelo está bem claro, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Mas quantas vezes nós colocamos sempre os nossos desejos na frente da vontade de Deus, e isso traz frustração. Traz frustração. Há alguns desejos dos nossos corações que Deus pode atender, sim. Sim. Mas há alguns que Deus não pode, não quer atendê-los. E um dia nós vamos conhecer os segredos das orações não respondidas. Não respondidas. E nos parece ser a coisa certa. Parecia para eles também. Mas não era. Cuidado com as frustrações de coisas que você deseja. Sonda o seu coração para ver se está sendo feita a vontade de Deus na sua vida, como ela é feita nos céus. Amém? A quarta coisa que eu acredito que pode levar qualquer discípulo firme, discípulo do Senhor, a vir a desanimar. É quando achamos que os tempos de alegria, de comunhão, ficaram no passado. Isso traz um desânimo. Perceba lá no versículo 21, que depois ele conclui dizendo assim: e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. E hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, ou seja, meu querido, eles tinham uma coisa gostosa, eles viviam em plena comunhão. Eles experimentaram com Jesus, nesse mesmo caminho que eles foram de Emaús para Jerusalém, momentos de alegria, momentos de júbilo, subiram com o Senhor para Jerusalém. Aquela passagem que Jesus entra em Jerusalém, eles colocam as plantas no chão, e Jesus passa montado em um jumento, e todo mundo diz: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Quantos tempos de alegria, quantos tempos gostosos de comunhão, com os discípulos, à mesa com o Mestre, com o Senhor, desfrutando da alegria da vida do outro, desfrutando daquela coisa gostosa que nós sabemos o que é,
que é um encontro perfeito com Cristo, que é a irmandade da igreja sem máscara, sem defeito, sem mácula, em amor, em comunhão. Tudo isso, meu querido, por alguns instantes havia se perdido tudo. E quando nós achamos que esses momentos maravilhosos da igreja ficaram no passado, e não pode mais ter, não podemos mais viver, isso traz um desânimo na vida da igreja. Isso traz desânimo. Sabe aquela alegria que você tinha quando você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo? Você pode continuar tendo ela em Jesus Cristo. Sabe aquela alegria gostosa das primeiras reuniões caseiras, do discipulado, em que você se degostava da palavra, e você não via a hora, ninguém olhava no relógio, mas a hora passava e a palavra era exposta. Eu me lembro do discipulado que a gente tinha com o Juvenal, lá na casa da Marili, na casa da Marili. Não tinha, quer dizer, tinha hora para acabar. Mas quando o Juvenal falava assim, não, já é tarde, todo mundo, não, que tarde nada, vamos mais um pouquinho. Aí acabava o estudo, sempre tinha um bolo, uma coisa gostosa para comer, o estudo continuava de forma informal, porque ninguém conversava de futebol, ninguém queria saber do Corinthians, o pessoal continuava focado ali. Mas olha, Juvenal, o que você acha disso daqui? O que você acha daquilo ali? Esse tempo de comunhão, de alegria que eles haviam perdido, e eles disseram, olha, já faz 3 dias, os discípulos estavam escondidos, a igreja havia se dissipado, tudo parecia ter ficado no passado, já fazem 3 dias, eles usam termos e verbos no tempo passado, nós esperávamos, nós pensávamos que Ele era. Ah, meu querido, eu continuo alimentando sempre meu coração com a chama do Evangelho que não mudou. Quem mudou muitas vezes somos nós mesmos. A nossa maneira de interagir com a palavra, a nossa maneira de comunhão entre o corpo de Cristo, não ficou no passado. Eu sirvo um Deus que é e não que era. Um Deus que é. Amém, igreja? Um Deus que é. Mas quantos dentro da igreja eu já vi desanimado? Porque estavam talvez vivendo essas mesmas situações deste povo. Vendo situações que traziam na alma desânimo. Mas eu quero te dizer, se você já viveu isso, ou está vivendo isso, eu tenho boas notícias para você. Boas notícias. Jesus foi encontrar com eles no caminho de Emaús. Jesus foi encontrar com eles na descida. Jesus foi encontrar com eles enquanto eles estavam descendo no desânimo, descendo no desapontamento, mas quando Jesus se encontra com eles, e eles o veem como Ele é, eles voltam a subir para Jerusalém, eles voltam a ter uma visão correta, eles voltam a ter o ânimo, a esperança, que nós, povo de Deus, nunca podemos deixar de ter. Vamos ver 3 coisas que Jesus faz ali, 3 verdades, que pode te despertar novamente, meu querido, se é que você entrou no caminho de Emaús. 3 coisas, que Jesus deixa claro ali para eles, e que mudou completamente todas as coisas. Primeira delas, e isso é uma grande verdade, e que muitas vezes o inimigo usa, para trazer desânimo na sua vida. Eu quero te dizer que para Deus, cada um de vocês, para Deus, você, individual, membro, servo de Jesus Cristo, você tem valor. Você tem valor, você consegue compreender isso? Quem eram esses 2 discípulos? Se a cronologia de Lucas estiver certa, dos fatos, não vou nem bater nessa tecla, porque não importa muito, mas se estiver certo, os acontecimentos seguindo uma sequência, esses 2 receberam a visitação do Jesus ressuscitado antes dos discípulos. Antes dos discípulos. Mas se ele já tivesse passado lá pelos discípulos, não faz diferença nenhuma. Porque eu quero que você entenda o seguinte: 2 discípulos. Um foi nos revelado o nome, Cleopas.
Há alguns teólogos que acreditam que ele era irmão de José, pai de Jesus, mas não tem como comprovar. E o segundo não se sabe nem o nome. Quem eram eles? Não estava entre os 12. Não estava entre aqueles que tinham um acesso irrestrito à presença de Jesus. Não era dos 12 que comiam diariamente com Jesus, que dormiam ao lado dele, que reclinavam no seu peito. Era alguém que a Bíblia nem cita o nome. E esse é um fato, amados, que eu vejo muitos jovens sendo atacados. Pessoas que se acham e desmerecem, não veem valor na sua pessoa. Acham que são rejeitadas, que não são aceitas nos grupos, que não são aceitas no convívio social. Jovens que tiram a própria vida por causa dessa arma que o diabo lança, de que as pessoas não se veem importantes. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus. Jesus viu um discípulo, 2 discípulos, que nem do grupo primeiro era, mas viu eles com alguém que importa. Deus importa com cada um de nós. Cada um de nós temos valores diante do Senhor dos Senhores. Você é importante para Deus. Não deixe o diabo roubar o que você tem de mais importante, ser amado por Ele. Mas bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele te ama não pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Você é amado de Deus. Eu gosto de ser amado de Deus, e vocês? Pode ser que eu não tenha tantos amigos, pode ser que eu não seja tão querido, mas eu sempre me conforto. Eu sou amado de Deus. Ele me ama. Ele fala comigo, Ele me visita em momentos difíceis, Ele manda o seu Consolador, o Espírito Santo, e Ele está em mim. Deus te ama, Deus te ama. Levante a sua cabeça. Talvez você estava nessa descida também, talvez você sem querer estava descendo para Emaús, talvez você veio hoje com insistência de alguém. Deixa eu te dizer, Deus ama a cada um de nós. Deus te ama. Aleluia. Resgate o seu valor em Jesus Cristo. Segunda verdade que Jesus desperta neles. Jesus desperta neles uma volta às Escrituras, ao nosso alimento espiritual. Amados, eu quero que você pense comigo um pouquinho. Jesus vai ter com esses homens a caminho de Emaús, e qual era o propósito de Jesus? Tirar o desânimo, a desesperança, trazer novamente a esperança, e mais do que isso, se revelar a eles como Jesus ressurreto, que ressuscitou ao 3º dia, amém? E poderia ser um caminho mais rápido e mais simples, se já no primeiro momento, Jesus olhasse para eles e dissesse: ei, sou eu ressuscitei. Mas Jesus não agiu dessa forma, porque Ele quer nos ensinar algo aqui. Jesus vai às Escrituras, e falou: como vocês são tardios em entender, como vocês são difíceis em crer. E Ele começa então, desde os profetas, e Ele passa por Moisés, profetas e os salmos, e Ele vai citando textos do Antigo Testamento que apontava para Cristo. Ele vai mostrando Cristo, Ele vai mostrando a si mesmo nas Escrituras. Deixa eu te dizer uma coisa importante acerca da palavra, meu querido. Ei, preste atenção. Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é chamado de o verbo, a palavra. Será que é só uma colocação? Ou será que a palavra, ela traz em si a essência do Filho? Jesus começou nos Antigos Testamentos, mostrando para eles tudo aquilo que se referia a Jesus. E nós, por termos a Bíblia de forma tão fácil, tão barata, tão disponível,
Começamos a ler a Bíblia como um gibi, como um livro qualquer. Jesus volta às Escrituras porque Ele queria trazer uma revelação para aqueles homens. Olha, eu estou em todas as Escrituras. Eu estou em todas elas. E começou lá no Antigo Testamento. Vocês não me viram, mas eu estou aqui. Eu estou sendo revelado por ela. Amado, a Escritura é alimento da alma. Jesus disse quando foi tentado no deserto, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? É as Escrituras sagradas, que você tem empoeirada muitas vezes em cima da sua estante, e olhamos para elas sem o apreço necessário. Quando vamos ler, às vezes vamos para buscar um conhecimento de maneira errada. Jesus falou assim, olha, eu vou mostrar para vocês que eu estou nas Escrituras, elas falam de mim. As Escrituras de Gênesis, Apocalipse, é manchada pelo sangue do Cordeiro. As Escrituras é a revelação do Cordeiro para mim e para você. Nós temos que voltar às Escrituras. Nós temos que voltar a ler ela buscando, não simplesmente conhecimento, mas ouvir Deus. Ouvir Deus. Fala, Senhor, comigo através das tuas Escrituras, através da tua palavra. Eu preciso de alimento espiritual. Eu preciso de alimento espiritual. Coisa fantástica acontece quando a gente lê a Bíblia, meu querido. Às vezes não percebemos na hora. Não muda o ambiente muitas vezes. Não acontece um sobrenatural, anjos não vêm, não falam. O céu às vezes não desce, e você simplesmente leu. Mas o alimento é assim. Você não sente as suas forças renovadas porque acabou de almoçar e agora você se tornou um gigante capaz de correr tantos quilômetros. Mas dia a dia, você é alimentado e este alimento vai criando em você a força do seu corpo. Vai criando em você uma estrutura que combate as doenças, que combate os vírus, que combate os ataques contra o seu corpo. Por quê? Porque ele foi alimentado e fortalecido. Ele foi cuidado. Quando você lê a palavra, está acontecendo algo no seu interior que você nem sempre percebe na hora. Teu homem interior está sendo alimentado pelo espiritual. Está sendo alimentado pelo espiritual, você não vê, mas está sendo criado em você imagens de Deus, palavras impregnadas na sua alma, e quando você precisar dessa força, está aí dentro, pois o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho falado. É assim, você armazena, e quando você está em um momento que você precisa do socorro divino, o Espírito Santo aflora a palavra no seu coração e na sua mente, e você reconhece, Deus está agindo neste problema, Deus está trazendo palavra ao meu coração, mas como trazer algo que você nunca guardou? Como emanar essa fonte que não existe? Jesus chamou eles de volta à palavra. Ei, olha a palavra, eu estou nela. Eu estou ali, você não viu? Você não viu, mas Isaías estava falando de mim. Você não percebeu, mas Moisés estava falando de mim aqui, ó. Vocês não perceberam. Mas antes de uma coroa de glória, eu precisava ter uma coroa de espinhos. Quando nós entendemos, tudo muda, meu querido. Quando nós entendemos o porquê do sofrimento, o porquê das coisas que nos cercam, as nossas atitudes mudam completamente. Uma coisa é sofrer sem entender, outra coisa é sofrer sabendo o porquê. Você vai de frente e luta a luta que tem que ser lutada. Volta a palavra. Volta a palavra.
Não é possível que a palavra não encontre nenhum tempo de 24 horas no seu dia. Não é possível que você diz cristão, mas não tem relacionamento com a palavra. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz de Deus, meu querido. Volte à palavra. Volte à palavra. E a terceira coisa, que foi o dínamo de Deus na vida daqueles 2 discípulos desanimados, foi quando então ele partiu o pão, e então os olhos deles foram abertos. Foram abertos por quê, bispo? Deus então providenciou aquele momento, só naquele momento eles podiam entender? Não, é isso que eu estou explicando para você, que você muitas vezes não entende. A palavra estava tendo um processo interno, estava destruindo fortalezas, estava tirando sofisma, estava mudando a maneira de ver. A palavra estava preparando os olhos espirituais. E quando Jesus repete um gesto que ele já tinha feito várias vezes, que é dar graças e partir o pão, eles então reconheceram: Jesus vive. Aleluia. Jesus vive. Você pode dizer comigo: Jesus vive. E quando temos a certeza que Jesus vive, todos esses argumentos que tendem a trazer desânimo, eles caem por terra. Por quê? Porque o meu Jesus vive. Quando os olhos foram abertos e eles viram um Jesus ressuscitado, então a agonia da alma deles, por uma resposta, por um alívio presente, dissipou. Por quê? Porque Jesus vive. A frustração de que não teriam mais aquela comunhão gostosa, que estava todo mundo disperso e que a igreja havia sucumbido diante da morte. Quando eles têm a revelação que Jesus vive, este argumento cai por terra, porque Jesus vive. Quando eles reconhecem que Jesus vive, e eles olham para aquele cenário que estava trazendo desespero na alma deles, em que parecia que o mal estava vencendo, parecia que os governadores, os sacerdotes, eram uma força superior à força de Deus. Mas quando eles veem Jesus, que Jesus vive, eles entenderam: o bem está vencendo sempre. Jesus está vencendo sempre. Aleluia. Bispo, mas e na minha vida pessoal, tem hora que parece que não vence. Ele vive. Se Ele vive, a vitória é certa em nome de Jesus. Jesus vive. Bispo, eu estou frustrado porque não tive resposta de oração. Meu irmão, você não está entendendo. Jesus vive. Jesus vive. Você e eu podemos ter inúmeras frustrações e respostas de Deus que não são exatamente aquilo que queremos. Mas sabe de uma coisa? Estou nem aí. Jesus vive. Jesus vive. Se Ele vive, eu tenho certeza da vitória. Se Jesus vive, eu tenho certeza que eu vou chegar no fim dessa caminhada e estarei com Ele para sempre, porque Jesus vive. Jesus vive. Quando eles descobrem que Jesus vive, o desânimo foi embora. A alegria voltou no coração. Aquele caminho de descida que deve ter sido difícil, que levaram horas para percorrer. Quando Jesus vive, eles voltam voando para Jerusalém. Aí é só subida, mas já não reclamam de nada, já não tem desânimo nenhum, é subida, vocês não vão reclamar não. Jesus vive, Jesus vive. E eles voltam para Jerusalém, no centro de todos os acontecimentos, onde todo mundo ainda estava acuado, onde todo mundo ainda estava apreensivo. Vamos voltar para Jerusalém, porque agora o que importa é que Ele vive, é que Ele vive. Jesus vive, Jesus vive. Eu tenho certeza que
todos esses probleminhas da vida, as circunstâncias que muitas vezes parecem ser para a gente uma tempestade, se tornam nada, porque Ele vive. Ele vive. A minha confiança está que Ele vive. Se Ele vive, Ele está comigo. Se Ele está comigo, nada e ninguém vai poder me desanimar, porque Jesus vive. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Meu querido, eu não sei você, mas essa certeza na alma de um Jesus vivo, e que a sexta-feira já ficou para trás. O problema desses discípulos é que eles não se atualizaram. Eles estavam vendo o jornal de sexta-feira, estavam vendo a revista de sexta-feira. Sexta-feira era morte, sexta-feira era decepção, sexta-feira era desânimo. Mas saibam vocês que há notícias novas. Há um novo jornal circulando. Jesus disse que nós somos mensageiros de boas novas. As boas novas é que Jesus vive. Aleluia! Nós vamos adorar o Senhor. Gostaria de convidar a cantar por fé, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ainda que nada esteja dando certo ainda, eu vou crer no amanhã, porque Jesus vive. Eu amo dizer que Ele está vivo. Qual era mesmo o seu problema? Qual era mesmo os seus traumas, as suas dores? Ele vive. Ele vive. Aleluia. E quando eles voltam para Jerusalém, eles então encontram com os outros discípulos. E nesse tempo, Jesus já havia aparecido para Pedro, diz nesse livro de Lucas. Quem sabe foi neste tempo em que eles voltaram para Jerusalém. Quem sabe foi antes. Mas o que importa é que eles estavam completamente mudados diante da revelação que Ele vive. Você consegue adorar o Senhor com este cântico? Esse é bem antigo. Todos nós, ou a maioria, conhecemos ele. Obrigado, Senhor, pelo conforto da Tua palavra, pela ministração do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás vivo. E por isso, Senhor, a Tua igreja triunfa, a Tua igreja vence, mesmo em meio dos problemas, mesmo em meio das tribulações, ó Pai, porque
Tu estás vivo. Consola, Senhor, a cada um. Levanta-nos, ó Deus, desse estado de desânimo. Coloca-nos, Senhor, de pé diante da Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom domingo. Aleluia.